Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre funções trigonométricas. Nessa aula nós trataremos sobre a função tangente. Inicialmente nós faremos uma revisão sobre o conceito de tangente no triângulo retângulo. Em seguida estenderemos esse conceito de tangente para um ângulo qualquer, utilizando o círculo trigonométrico. E, por fim, definiremos a função tangente e estudaremos algumas variações dessa função tangente. A tangente no triângulo retângulo ela é definida da seguinte forma. Dado um triângulo retângulo ABC com ângulo reto em A, como esse na figura abaixo, a tangente de um ângulo B é denotada dessa maneira aqui, e ela é definida como sendo a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então, assim como o seno e o cosseno, a tangente também é definida no triângulo retângulo em termos de razão entre medidas dos seus lados. Agora observe o seguinte: essa razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente, ela pode ser reescrita de uma outra forma. Se nós dividirmos a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa, nós mantemos a mesma razão. E essa razão agora coincide com a razão entre o seno de B e o cosseno do ângulo B. Ou seja, a tangente do ângulo B, ela pode ser também considerada como sendo a razão entre o seno de B e o cosseno do ângulo B. Então, como estenderemos agora o conceito de tangente para um ângulo qualquer? Fazendo uso do círculo trigonométrico, mais uma vez, nós utilizaremos um eixo adicional, que vai ser um eixo vertical, que tangencia a circunferência em um ponto. Esse ponto de tangência ele vai ser considerado a origem do eixo das tangentes. Esse eixo vertical vai ser chamado de eixo das tangentes. Esse ponto em que ele tangencia o círculo trigonométrico vai ser considerado como a origem do eixo das tangentes. O sentido para cima vai ser convencionado como sentido positivo e para baixo como sentido negativo. Como então que nós definiremos a tangente de um ângulo x? Um ângulo qualquer no círculo trigonométrico, como nós já sabemos, tem associado a ele um ponto do círculo trigonométrico, que vai ser a interseção dessa semirreta com o círculo. Esse ponto, juntamente com o centro do círculo trigonométrico, eles dois definem uma reta. Essa reta intersecta o eixo das tangentes em um ponto, e a medida do segmento que liga a origem do eixo das tangentes a esse ponto corresponderá à tangente do ângulo x. Se esse ponto estiver no semi-eixo positivo, a tangente vai ser positiva. Se esse ponto estiver sobre o semi-eixo negativo, acrescentaremos um sinal negativo ao valor da tangente. Assim como nós fizemos com o seno e com o cosseno, vamos então buscar uma justificativa para entender o porquê que realmente a medida de segmento coincide com a tangente do ângulo x, aquela definição que foi feita para o triângulo retângulo. Observe o seguinte: quando nós definimos essa interseção dessa reta com o eixo das tangentes, nós formamos aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, pelo conceito que nós vimos de tangente, a tangente do ângulo x vai ser a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. A medida do cateto oposto é o valor de m, e a medida do cateto adjacente, já que ele coincide com o raio do círculo trigonométrico, é igual a 1. Então, obtemos que o valor de m realmente coincide com a tangente do ângulo x. Então, realmente podemos considerar a medida desse segmento como sendo a tangente do ângulo x. Agora observe o seguinte: diferente do caso do seno e do cosseno, se esse ângulo x ele começar a aumentar em direção ao ângulo de π sobre 2 radianos, observem que essas interseções visualizem aqui retas passando pelo centro e pelos pontos associados a esses ângulos. À medida que esse ângulo vai se aproximando de π sobre 2 radianos,
Essas retas elas vão intersectando o eixo das tangentes em pontos cada vez mais distantes da origem desse eixo. E esses pontos podem ficar tão distantes quanto a gente queira, à medida que a gente toma um ângulo mais próximo de π sobre 2 radianos. Isso significa que os valores da tangente, eles não são limitados, eles não são restritos, por exemplo, a -1 e 1, como o caso do cosseno. A tangente de um ângulo ela é ilimitada, tanto positivamente quanto negativamente, porque esse ângulo x ele pode ser negativo, então ele teria uma representação aqui no quarto quadrante, e à medida que essa representação, à medida que esse ângulo se aproximasse de -π sobre 2 radianos, então essas interseções das retas que passam pelo centro e pelos pontos associados a esses ângulos, elas vão ficando cada vez mais distantes, aqui também negativamente, ao centro do eixo das tangentes. Então, a tangente de um ângulo no círculo trigonométrico, ela é ilimitada tanto positivamente quanto negativamente. Agora, e o que aconteceria, então, se considerássemos um ângulo de π sobre 2 radianos? A reta que passa pelo centro e pelo ponto associado a esse ângulo, ela não intersecta o eixo das tangentes, porque na verdade são retas paralelas. O que acontece então nesse caso? Bom, simplesmente nós não definimos então um valor de tangente para um ângulo de π sobre 2 radianos. Esse é um ângulo que não terá associado a ele um valor de tangente. Mas ele não é o único nessa situação. Observe que o ângulo de 3π sobre 2 radianos, ele também não teria associado a ele um valor de tangente. E de fato ele também é excluído da tangente. Esse é um ângulo que também não tem um valor de tangente associado a ele. E ainda podemos ir além. Qualquer ângulo no círculo trigonométrico que tenha representações que coincidem com a de π sobre 2 radianos ou a de 3π sobre 2 radianos, esses ângulos não terão associados a eles valores de tangente. Por exemplo, o ângulo de -π sobre 2 radianos. O ângulo de -π sobre 2 radianos coincide com a mesma representação do ângulo de 3π sobre 2 radianos no círculo trigonométrico. Então também não teria um valor de tangente associado a ele. Na verdade, todo ângulo que tem representações que coincidem com esses dois não tem um valor de tangente associado. Esses ângulos eles podem ser descritos por meio dessa expressão que está aqui ao lado. Todos esses ângulos são da forma π sobre 2 mais um múltiplo inteiro de π. π sobre 2 mais kπ, onde k pertence ao conjunto dos inteiros. Deixo como atividade para vocês testarem, brincarem um pouco com essa expressão. Substituam alguns valores inteiros para k e vejam que os ângulos resultantes realmente têm suas representações coincidindo com π sobre 2 radianos ou 3π sobre 2 radianos. Estudando agora o sinal da tangente de acordo com os quadrantes em que o ângulo se encontra, se tomarmos um ângulo no primeiro quadrante, a sua tangente é positiva, porque a reta que passa pelo centro e pelo ponto associado a esses ângulos cortam o eixo da tangente sempre num semi-eixo positivo. Quando está no segundo quadrante, esses ângulos terão uma tangente negativa associada a eles, pois essas retas que passam pelo centro e pelo ponto associado a esses ângulos do círculo trigonométrico essas retas cortam o eixo das tangentes no semi-eixo negativo. Quando um ângulo está no terceiro quadrante, ele vai ter uma tangente positiva. Essas retas vão cortar o semi-eixo positivo das tangentes. E quando ele está no quarto quadrante, uma tangente negativa, porque essas semi-retas cortam o eixo das tangentes sempre no semi-eixo negativo. Então vamos resumir aqui algumas observações que vão ser importantes para definir a função tangente e que nós já fizemos até aqui. Uma delas é que nós podemos definir a tangente de qualquer ângulo, com exceção dos ângulos que são da forma π sobre 2 mais kπ. E uma outra observação que nós fizemos foi de que a tangente de um ângulo possui valores ilimitados.
Então, quando nós formos definir a função tangente, é necessário restringir o seu contradomínio a qualquer número real, com exceção daqueles que são dessa forma, pois nós vimos que nós não poderemos associar o valor de tangente a esses arcos. E o contradomínio vai ser todo o conjunto dos números reais, já que a tangente é ilimitada, ela pode assumir qualquer valor real. Essa será a nossa função tangente. Vamos então analisar qual seria o comportamento do gráfico dessa função que estamos definindo, essa função tangente. Bem, inicialmente, a tangente do ângulo zero vai ser zero. Observe que a representação do ângulo nulo no círculo trigonométrico, ela corta o eixo das tangentes na origem desse eixo, então a sua tangente é nula. Ou seja, o gráfico da tangente ele passa pela origem, já que a tangente de zero é igual a zero, então a origem pertence ao gráfico da tangente. E se nós avançarmos além do zero, o que acontecerá com os valores da tangente? Observem aqui no círculo trigonométrico à esquerda. À medida que nós avançamos, o que está acontecendo com a tangente desses ângulos? À medida que nós avançamos, os valores da tangente eles vão aumentando. À medida que avançamos em direção ao ângulo de π sobre 2 radianos. Vou retornar, observem novamente. Partindo do zero, à medida que o ângulo aumenta, a sua tangente ela vai crescendo, crescendo de maneira ilimitada. Isso significa que o seu gráfico ele vai partir do zero, da origem, e ele vai crescer ilimitadamente à medida que nós nos aproximamos do π sobre 2. Vejam que nós não chegamos a tocar o π sobre 2, porque a tangente não está definida em π sobre 2. Mas quanto mais próximo de π sobre 2 nós chegamos, maior vai ficando a tangente. Então veja que o seu gráfico tem esse comportamento de crescimento ilimitado à medida que nós nos aproximamos de π sobre 2. Antes de avançarmos além de π sobre 2, já que nós partimos aqui da origem e já dá a entender que esse gráfico ele tem uma continuidade aqui à esquerda, vamos então analisar agora do zero até o menos π sobre 2. O que aconteceria se nós variássemos os valores de x de 0 até menos π sobre 2? Observe aqui no círculo trigonométrico à esquerda. À medida que nos aproximamos de menos π sobre 2, esses valores de tangente eles vão diminuindo ilimitadamente. Então, voltando aqui a partir do zero, qual seria o comportamento do gráfico? À medida que nós nos aproximamos de menos π sobre 2, ele vai diminuindo de maneira ilimitada. Então temos aqui já um ciclo completo do gráfico da função tangente. Tá? Ele não está definido no π sobre 2 e nem no menos π sobre 2, mas entre esses dois valores, esse é o comportamento do gráfico da função. Ok, então vamos lá. Partindo agora do π sobre 2 em diante, não considerando π sobre 2, mas após o π sobre 2, qual seria o comportamento do gráfico da função? Observe aqui ao lado que para ângulos imediatamente próximos de π sobre 2, a tangente ela já tem valor bem pequeno, bem negativo. E à medida que nós avançamos em direção ao ângulo π, essa tangente ela vai aumentando. Vamos recapitular. Para ângulos próximos de π sobre 2 radianos, a tangente ela é bem pequena. Ela assume valores ilimitados negativamente. E à medida que nós vamos avançando e nos aproximando de π radianos, essas medidas de tangente vão aumentando até que se anulam em π radianos. A tangente do ângulo π é zero. Então, avançando após o π sobre 2, esse gráfico ele tem valores ilimitadamente negativos e cresce até se anular no π radianos. E seguindo adiante, observa aqui à esquerda, a tangente ela continua a crescer à medida que nós avançamos depois do π.
E quando nós caminhamos em direção a 3π sobre 2 radianos, essa tangente só cresce cada vez mais ilimitadamente. Então, de π radianos até 3π sobre 2 radianos, o gráfico parte do zero e cresce ilimitadamente. Vejam que apareceu então aqui uma cópia do que a gente já tinha de menos π sobre 2 até π sobre 2 radianos. Na verdade, assim como na função seno e na função cosseno, a função tangente ela também é periódica. O seu gráfico ele pode ser considerado como se fossem cópias de uma determinada faixa específica que nós fixamos, ok? Aqui na tangente também acontece a mesma coisa. Veja que de π sobre 2 até 3π sobre 2 apareceu uma cópia do gráfico que a gente já tinha de menos π sobre 2 até π sobre 2. Se nós fizéssemos o mesmo estudo recuando a partir do menos π sobre 2, apareceria uma outra cópia aqui também. Vejam que sempre em intervalos de comprimento π, de menos π sobre 2 até π sobre 2, π radianos, de π sobre 2 até 3π sobre 2, π radianos novamente, de menos π sobre 2 até menos 3π sobre 2, mais uma vez π radianos. Então, em intervalos de π radianos, de comprimento π radianos, o gráfico se repete. Então, a função tangente ela é periódica e o seu período corresponde a π radianos. Ok? Existem algumas variações que podemos fazer da função tangente. Por exemplo, a função tangente de 2x. O que mudaria nesse caso? Mudamos o argumento de x para 2x. Bom, o período da função tangente ele é de comprimento π. E ele ocorre de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, o que a gente poderia fazer? Verificar para quais valores de x esse argumento varia de menos π sobre 2 até π sobre 2 radianos. Isso nos mostraria que o x deve variar de menos π sobre 4 até π sobre 4 radianos, ou seja, o período agora ele ficou mais curto quando alteramos o argumento da função tangente para 2x. Ele agora passou a ser de menos π sobre 4 até π sobre 4. Isso significa que os gráficos eles ficam mais estreitos, tá vendo? Existem mais repetições e o gráfico ele ficou mais estreito porque o seu período diminuiu. O período aqui agora tem comprimento π sobre 2. E se a gente multiplicar essa função tangente por 2? Ao invés de mudar o argumento, multiplicamos por uma constante. O que muda é que o gráfico ele fica ele estica verticalmente, mas como ele já era ilimitado, ele continua sendo um gráfico ilimitado, só cresce e decresce com um pouco mais de rapidez. Mas vejam que o período continua sendo de π radianos, quando nós não alteramos o argumento, quando nós só multiplicamos por uma constante. E agora, se considerarmos o argumento x sobre 2, mais uma vez temos que fazer aquela análise do período. Para quais valores de x esse argumento x sobre 2 varia de menos π sobre 2 até π sobre 2 radianos. Isso nos levaria a concluir que o x, para isso, deve variar de menos π até π. Então, nesse caso em que nós modificamos o argumento e utilizamos agora o x sobre 2, o nosso período aumentou. Porque se o período ocorre de menos π até π, então vejam que esse período agora tem comprimento 2π. Então o que aconteceu com o gráfico? Ele ficou um pouco mais largo. Horizontalmente ele esticou, tá? Porque o período cresceu. Os ciclos agora eles ocorrem em espaçamentos maiores, tá? Então vejam que aqui, por exemplo, a gente só consegue ver um ciclo completo. Ele ficou tão espaçado que os outros a gente já nem consegue ver por completo. Ok? Essas são algumas variantes que podem ocorrer da função tangente. De maneira geral, nós podemos estudar o gráfico da função tangente da seguinte maneira. Considerando aqui uma função que envolve a tangente de uma maneira mais genérica, essa constante ela não vai dizer nada a respeito sobre a limitação do gráfico
Lembra que no caso do seno e do cosseno, essa constante K ela falava um pouco sobre a amplitude do gráfico. Mas como a função tangente ela é ilimitada, se eu multiplicar por uma constante K, ela vai continuar ilimitada do mesmo jeito, contanto que essa constante não seja zero. Agora, o estudo do período ele vai ser um pouco mais cuidadoso. Nós devemos analisar o seguinte: para quais valores de x, esse argumento ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, porque é o intervalo no qual ocorre na função tangente um ciclo completo. Aí, quando temos uma variação dessa forma, nós temos que analisar quando que esse argumento sofre essa variação para entender qual seria o argumento dessa nova função que envolve a tangente, dessa variante aqui. Ok? Bom, gente, para adiantar um pouco as nossas aulas, eu vou deixar aqui uma atividade de pesquisa para vocês, que vocês devem realizar. Essa atividade envolve estudar as funções trigonométricas chamadas cossecante, secante e cotangente. São funções que são consideradas como funções secundárias, funções trigonométricas secundárias para algumas referências. Elas envolvem também as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente. Vocês vão perceber isso quando fizerem essa atividade. E nessa atividade eu quero que vocês elaborem um breve resumo sobre essas funções secundárias, cossecante, secante e cotangente, falando um pouco sobre a definição dessas funções, domínio, contradomínio, imagem, qual a expressão que define essa função, como seria o seu gráfico, algumas propriedades, no eixo trigonométrico, como vocês poderiam definir essas funções. Essa atividade de pesquisa, eu vou deixar ela lá na nossa plataforma e por lá vocês me entregam. Vocês fazem à mão, tiram foto e me entregam através da nossa plataforma. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Bom trabalho a todos e até a próxima.